E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Já sei a resposta. Vocês estão com frio, né? Nossa, o que foi isso, hein? Gente, vários dias de temperatura baixa faz com que a gente não queira sair de casa, né? Ontem não teve peregrinação. Hoje também não. Esse vídeo está sendo gravado na noite de sábado. Vou tentar subi-lo antes da meia-noite, tá bom? Talvez você tenha perguntado por que essa capa com a vaquinha na capa, com o bife? O que é isso? Hoje nós vamos falar sobre títulos, carne de vaca. Se você é um pouco mais jovem e não sabe o que eu estou falando, existe na, existiu e existe uma expressão chamada carne de vaca para designar títulos, coisas comuns, né? Você fala assim, eu queria comprar um carrinho Hot Wheels, mas naquele balaio só tem carne de vaca, ou seja, só tem carrinhos comuns, não tem algo diferente. Eu fui no sebo atrás de um livro específico, mas não achei, porque lá só tem carne de vaca, né? Na indústria fonográfica, a gente costuma encontrar essas carnes de vaca no formato coletânea. Você pega uma coletânea e está lá, The Greatest Hits, The Best Of, o melhor de, a arte de, perfil, e assim por diante. Você sabe o que eu estou querendo dizer, né? A gente sabe que com o aparecimento do LP, as gravadoras logo perceberam que se elas colocassem faixas diferentes de artistas diferentes num único produto, no caso, num único disco, as chances de venda seriam maiores. Por exemplo, você tem um álbum de ópera. Tem aquele momento específico onde a soprano ou o tenor se destaca, que é o grande momento da ópera, que dura alguns minutos. Por que não isolar aqueles momentos e colar junto com outros, né? Foi isso que as gravadoras começaram a fazer nas décadas de 50 e até a primeira metade dos anos 60, período em que borbulharam as coletâneas. Com o aparecimento do rock e o conceito de rockstar, de ídolos juvenis, que o Elvis e a Beatlemania inaugura, ficou ainda mais explícito essa necessidade de colocar artistas diferentes, ou pelo menos parecidos esteticamente entre si, num único produto. O que fez com que pessoas comprassem os discos por causa da possibilidade de ouvir várias músicas de cantores diferentes. Daí o conceito do Greatest Hits. Com o avançar dos anos, os artistas iam construindo discografias grandes, então era lançado que as coletâneas de diversos artistas. Claro que algumas são históricas e importantes até hoje, como o álbum duplo vermelho e o álbum duplo azul dos Beatles, né? Quem tem esses 4 discos, 2 coletâneas duplas, já tem praticamente tudo que importa de mais relevante da obra do Quarteto de Liverpool, né? E assim como a coletânea Flowers do Rolling Stones, que meio que resume a primeira fase da banda. Tem aquela coletânea do Bob Dylan, que eu não lembro o nome, mas que ele está de lado assim, capa azul, com a gaita, que também dá um apanhado dos anos 60, e assim por diante. Recentemente, quando eu digo recentemente, há uns 30, 40 anos atrás, não, 40 anos, 40 anos, a gravadora Rhino Records, ou Rhino Records, lá dos Estados Unidos, se especializa em montar coletâneas com um apuro técnico e visual muito bonito, né? Eles dão um tratamento que as coletâneas não tinham, né? As coletâneas sempre foi um produto meio de segunda, até hoje ele é meio tratado assim, né? E a Heineken falou assim, não, vamos colocar um texto de apresentação, vamos achar fotos raras para colocar no encarte, vamos pescar b-sides e outtakes para justificar o lançamento de uma coletânea assim ou assado. A gravadora revolucionou o conceito de coletânea. Eu acredito que o CD, a invenção do CD, deu uma banalizada na coisa.
Porque, por exemplo, quando eu falei vídeos atrás da música italiana, eu lembro até hoje, lembro, e é possível checar isso, a quantidade grande de coletâneas de música italiana, por exemplo. São artistas que vêm de diversos selos, mas sempre tem um primor temático, uma capa bonita, algo que remete. Tem uma identidade visual. Com a chegada do CD, aconteceu o seguinte: o CD ele se populariza no Brasil no início dos anos 90. E o que acontecia na música brasileira nos anos 90? A trinca: axé, sertanejo e pagode. Foi no início dos anos 90 que a banda de pagode Só Pra Contrariar, liderada lá pelo Alexandre Pires, vendeu 3 milhões e 300 mil cópias de um único título. Isso causou furor na indústria, né? E começou a acontecer o quê? Todo artista tinha que vender muito. O artista que vendesse 500 mil cópias, a gravadora torcia meio o nariz. Ela estava acostumada com vendagens de milhões, né? E aí acontece um fenômeno engraçado. Os chefões da Sony, da EMI, das outras gravadoras, da Warner, acabam sendo dispensados e as gravadoras começam a trazer para dirigir seus selos gente da área do varejo, do supermercado, gente que vendia sabão em pó, vendia lata de ervilha, porque essas pessoas sabiam vender milhões de unidades de um único produto, né? Com essa popularização e a entrada de uma classe consumidora para comprar esses produtos, a indústria começou a ter a terrível ideia de tratar mal, eu não entendo isso, tratar de qualquer jeito o consumidor, como quem diz, ele só quer ouvir os grandes sucessos, faz qualquer capa. E aí nós tivemos uma década de horror estético, com coletâneas muito mal feitas na parte visual. Isso o CD trouxe. No LP não era assim. Capas de cores berrantes. Era como se fosse uma tentativa de dizer para o público consumidor o seguinte: esse CD da Maria Bethânia, esse CD do Raul Seixas, esse CD do Demi Rousseau, não é para você que entende de música adicionar na sua coleção. Esse é para o povão. Compre os títulos de linha da discografia oficial dele num outro momento, mas não essas coletâneas. É claro, as coletâneas eram bem baratas, vendia nos balaios de supermercado, eram muito baratas e todas venderam muito. Mas a gente teve coletâneas horríveis, terríveis, né? E que infelizmente estão nos sebos até hoje. Os títulos que eu vou mostrar nessa caixa, que é uma caixa escrito Droga Center, provavelmente de uma farmácia, acho que tinha remédio aqui, não são títulos para você que é um curioso da música incorporar na sua coleção. São títulos que eu chamo de carne de vaca. Carne de vaca significa títulos comuns, né? Ah, mas tem a música que eu quero. Beleza, tudo bem. Se você não é um colecionador fanático, se você não é um completista, muitas vezes uma coletânea como essas que eu mostrarei cumpre seu papel. É aquilo, pronto, acabou. Era o que o cara queria ouvir, ele só queria 2, 3 músicas e essas músicas aparecem naquele CD. Agora, se você quer incorporar o título na sua coleção, eu não diria que seria a melhor opção. Na época do vinil, os LPs de música sertaneja, e principalmente de forró, porque houve um momento que o forró estava muito forte no Brasil, que foi a segunda metade dos anos 70, o nome que se dava era pau de sebo. Por quê? Eles montavam uma coletânea de forró, misturava músicos conhecidos com desconhecidos, e os que conseguissem chegar no pau de sebo, por que pau de sebo? Nas festas juninas, eles colocavam uma cédula, um dinheiro, na ponta do pau de sebo, lá em cima, e besuntavam o pau de sebo com sebo, né? Um sebo, algo escorregadio, uma graxa, sei lá. E se a pessoa quisesse conseguir o dinheiro, ela tinha que subir no pau de sebo e puxar o dinheiro. Mas como esse pau de sebo estava muito besuntado,
a pessoa não conseguia e caía e todo mundo dava risada. A indústria fazia a mesma coisa, colocava todo mundo na coletânea, uma ou outra banda ou artista ou músico que se destacasse, então ganhava um contrato próprio, né? Nos discos de artistas nacionais davam o nome de pau de sebo, nos internacionais carne de vaca, e é o que a gente lê no título, os Greatest Hits, The Best Of, etc, etc. Sei que está meio longa essa introdução, mas foi necessário falar tudo isso. Ah, mas por que você vai mostrar isso então? Você tem na sua coleção? Esses CDs que eu vou mostrar para você vieram de lotes. Então, normalmente eu comprei um lote de 100, 200, 50 títulos e tinha sempre um ou outro para completar o lote. E eu fui guardando esses lotes, que são discos que talvez eu não incorpore na coleção, mas isso foi ficando lá num canto. Uma hora eu usava a caixinha, outra hora quebrava a tampinha, eu trocava. E aí, quando eu percebi que eu tinha bastante, pelo menos uma quantidade suficiente, eu falei assim, eu vou juntar isso aqui e vou fazer um vídeo. Tenho mais alguns aí perdidos em outras caixas, mas eu quero falar um pouco sobre eles, tá bom? Tentar fazer esse vídeo não ficar enorme. A gente começa mostrando o título 40 anos de rock and roll. Deixa eu pôr o óculos. 40 anos de rock and roll. Você percebe aqui um casal, ó. Tá vendo um casal? E aqui é uma coletânea da BMG, né? Olha o cachorrinho aqui. Ou seja, uma coletânea de uma gravadora oficial conhecida. E é o que o nome diz, 40 anos de rock and roll. Nesse caso, uma coletânea de 20 músicas, até é legal e eu até estou pensando em incorporar na minha coleção. Olha aqui o Elvis, né, na capa. Nós temos Elvis, Bill Haley, Chuck Berry, Bo Diddley, Buddy Holly, Brenda Lee, Paul Anka, os Surfares, Johnny Restivo e assim por diante. Ou seja, uma coletânea dando conta dos primeiros anos do rock and roll, que eles batizaram como 40 anos de rock and roll, tá bom? A outra é In Love. A gravadora é a Cid. Essa gravadora Cid é uma gravadora de coletâneas. Perceba aqui um casal. Olha aqui o rapaz e a moça. In Love, você já pescou, que é uma coletânea de baladas. E a gente tem aqui os Righteous Brothers. Nós temos o Gilberto Sullivan, Ronnie McDowell. Eu não conheço esse pessoal, hein? Artistas um pouco desconhecidos, mas que fazem as baladas que a gravadora Cid conseguiu licenciar. Porque talvez a intenção da gravadora fosse colocar outros artistas. Mas no catálogo dela talvez não houvessem, né? Não houvesse artistas para substituir esses, né? Não recomendo. A gente tem aqui Songs for Ecstasy. Aqui é interessante, hein? Uma coletânea de New Age, uma coletânea de rock progressivo, mas não tão rock assim. O que eu quero dizer é que aqui nós temos o Vangelis, a Lorena McKennitt, o Mike Oldfield, o Philip Glass. Você vai falar para mim, pô, só artista legal? Sim, peraí. O Renaissance. E aí, você percebe que é uma coletânea da Warner, né, do WA. E a intenção aqui é meio que dar uma resposta a uma onda que estava surgindo da New Age. Muita gente comprando CD da New Age. Vai ter um momento que eu vou fazer um vídeo sobre New Age aqui no canal, porque eu sei que eu tenho bastante coisa arrematado nesses lotes. Não que eu seja adepto ao estilo, mas foram títulos que saíram aos borbotões aqui pela indústria fonográfica, né? E o Songs for Ecstasy é uma resposta a isso, a esse momento. Temos também a 100 mais da Antena 1. Aqui já a conversa é outra, porque a Antena 1 é uma rádio que se destacou e se notabilizou justamente pelo flashback, pela coletânea. Esse é o volume 1 de uma caixinha que tem 6 volumes. Eu tenho essa caixa completa, mas por algum motivo eu tenho repetido o volume 1.
Observe aqui. São 17 músicas com Tears for Fears, o Alessi, os irmãos Alessi, né, com a maravilhosa All for a Reason, né? By My Side, do Inexus, You're the Best Thing, do Style Council, uma coletânea bem legal, hein? Nós temos ainda o Level 42, tem o The Plater, Santa Esmeralda, Donna Summer e assim por diante, né? Atira um pouco para tudo quanto é lado, né? Misturando anos 70 com anos 80. A Antena 1 sempre foi uma rádio que penteou bem esse conceito da nostalgia, do flashback. Aqui, também um volume 3 de uma série que acho que durou 4 volumes, chamado Black Files. Volume 3, Black Files. Vamos tentar ver o que é isso. Ah, sim, isso aqui são cantores de soul music, os bem conhecidos, numa coletânea da gravadora Globodisc. Olha só. Aí a gente tem o Ray Charles, Barry White, Jackson 5, Fats Domino, Gap Band e assim por diante, tá? Provavelmente era uma caixinha com 4 títulos. Esse é o volume 3, chamado Black Files. Aqui, uma coletânea de dance music, com o criativo título de Dance, Dance, Dance. Número 1, provavelmente é um de vários outros títulos, né? Também da Globo Discos, tá? A Globo sempre enveredando nas coletâneas e tentando surfar o momento. Isso aqui, será que temos o ano? Acho que provavelmente não. 1998. Olha, um CD antigo, hein? Da primeira década, vamos dizer assim. E o que nós temos? Barry White, Gloria Gaynor, Kool and the Gang, Donna Summer, Love Unlimited Orchestra e assim por diante, tá bom? Uma coletânea de disco music. Aqui, uma outra coletânea de disco music chamada Get Dancing. 20 grandes disco hits. Interessante, hein? 20 músicas. Olha, coletâneas como essa eu devo ter umas 40, sem mentira. Eu gosto muito de disco music, eu sempre compro as coletâneas. Essa veio num lote. Talvez fique porque eu tô pensando em fazer alguma coisa com todas essas coletâneas, né? E aqui a gente tem Funkadelic, olha, aqui é diferente a história, hein? Funkadelic, Imagination, Viola Wills, Sabrina, Evelyn Thomas, Odyssey, alguns artistas mais desconhecidos numa coletânea de disco music. Qual a gravadora? Prism Laser. Ah, isso aqui é importado. Prism Laser. Observe, se você pode comprar os discos solo dos artistas e das bandas, privilegie isso, né? Dê esse foco. Ah, mas eu só quero conhecer uma música de cada artista. Então vai na coletânea, né? Quando eu falo que é carne de vaca que é ruim comparado ao que a gente pode achar no mercado a preços iguais aos da coletânea. Aqui uma coletânea mais recente chamada Simply Acoustic, ou simplesmente acústico, algo assim. Luca, da Suzanne Vega, Bizarre Love Triangle, da banda Frente, Holding Back Years, do Simple Red, Adaido, Tom Petty, e assim por diante, tá? Um título da Som Livre, tá dando reflexo, né? Um título da Som Livre. A gente tem também uma coletânea chamada 60 USA, 18 hits americanos para dos fabulosos anos 70. Ok. Aqui a gravadora é uma gravadora genérica. Olha, observe que isso aqui nem o nome da gravadora aparece. Isso aqui é um perigo, hein? Mas ao mesmo tempo é interessante. Nós temos aqui
os Diamonds, Bobby V, Del Shannon, as Shangri-Las, Box Tops, John Fred e os Playboys, Rick Nelson. Legal, isso aqui é uma coletânea da virada dos anos 50 para os anos 60. Interessante, hein? Recebe o nome de 60 USA. Apesar de ser meio piratinha, eu acho que vai ficar na coleção, certo? São faixas meio raras, né? Aqui uma outra coletânea, só que com o nome de 70s, The 70s, volume 2. Olha aqui. Uma capa pouco criativa também, mas tudo bem. É da Sony, uma coletânea da Sony, volume 2, não sei quantos volumes são. Albert Hammond, Labelle, Kerry Lucas, The Grease, Bill Withers, Electric Light Orchestra. Interessante. Foge um pouco do óbvio das escolhas para as melhores músicas ou de um recorte da década, né? Interessante isso aqui. Aí a gente vai para duas coletâneas de reggae, né? Temos Reggae Legends, com um selo horrível chamado Pop Shop Memory. Por que colocar essas luvas, essas coisas feias aqui? Olha que coisa esteticamente horrível aqui. Sem contar que essa combinação do vermelho com o bege também está meio sofrível. Reggae Legends e This is Reggae. Olha também uma capa nada a ver. Gente, se você quer uma coletânea de reggae, opte pelas gravadoras oficiais do estilo, como a Tuffy Gong, a Trojan, a IRS. Aqui nós temos uma coletânea da Movie Play, né? E outra da Epic. A Epic é a gravadora Sony. Não sei por que tiveram esse descuidado estético aqui, né? Reggae Legends reúne 12 músicas com 4 do Bob Marley, 4 do Peter Tosh e 4 do Jimmy Cliff. Não justifica isso, né? Você acaba desagrando os fãs dos 3 artistas porque provavelmente vai faltar faixas, já que só tem 4 de cada, desses artistas. Mas tudo bem. E aqui o This is Reggae são 20 músicas. O que salva um pouco a pele aqui é que tem um monte de gente desconhecida. Então, provavelmente, essa turma aqui, que é o Ronnie Boy, Desmond Decker, Cynthia Chilos, Byron Lee e os Dragonettes, Bruce Ruffin, Windjammer e assim por diante, artistas que eu particularmente não sei quem são. Pelo menos isso aqui segura um pouco a onda, porque é um lado meio B, um lado meio desconhecido, provavelmente é o reggae, antes do reggae explodir com o Bob Marley. Mas aqui é um trabalho mais de história, né? Historiográfico, vamos dizer assim. A gravadora Movie Play. Temos aqui um CDR, bem feitinho. Esse vai ficar na coleção, olha que bonito. Flash Funk Music. Aí você abre. Alguém fez um selinho aqui, ó, que bacana. E nós temos aqui os hinos da Disco Music, como o Chic, cantando Chic Shear, o Jim Bohor, com You Get Me Hot, Tom Club, com Genius of Love, Anita Ward, com Ring My Bell, e assim por diante. Você sabe o que eu estou falando. São os clássicos do gênero, né? 14 músicas. Um CDR. Provavelmente isso aqui devia ser um LP. Aí temos as melhores músicas de cinema. Ok. Você acha que com mais de 100 anos de cinema, você vai ter 17 músicas, que é o total aqui, e vai contemplar as 17 melhores músicas do cinema? Não, né? Vamos ver quem está por trás disso. É a Epic, novamente a Sony. Caixinha e CD azul. E o que nós temos aqui, hein? Opa, peraí. Celine Dion, Will Smith, Gloria Estefan, Babyface, Billy Joel,
cantando músicas de filmes da década de 90, tá bom? Aqui, uma curiosidade, mensagens para secretária eletrônica. Aqui eu confesso que eu peguei pela bizarrice. São músicas de MP3 para você colocar na sua secretária eletrônica e alimentar ela para quando alguém ligar, certas mensagens dispararem, né? Então você tem de tudo, né? A secretária eletrônica falando de diversos assuntos. No caso aqui, 99 mensagens. Será que tem encarte isso? Vamos ver o que temos aqui. Olha, tem aqui exercício de dicção, mensagens na voz do Cid Moreira, do Beto Hora, mensagens apaixonada, mensagens na voz do José Wilker, mensagens na voz de Bêbado, do Árabe, do Lombardi e assim por diante. Isso deve ser engraçado, hein? Eu acho que merece colocar no CD Player para dar umas risadas. 99 mensagens para a secretária eletrônica. Aí a gente tem momentos inesquecíveis. Olha aqui a moça olhando para o lago, né, pensativa. O que será que é isso, né? A gente olha uma capa dessa, não sabe se isso é música romântica, o que é, né? A moça aqui, provavelmente sim. Aí a gente abre aqui e vê o que? Qual é a gravadora? Não tem gravadora. A gravadora não é identificada. Momentos Inesquecíveis, volume 5. Vamos ver quais são esses momentos inesquecíveis. Simple Red, Celine Dion, Bryan Adams, Roxette, No Doubt. As músicas até que são boas, né? Alanis Morissette, etc, etc e etc. Que anos 90, pelo visto. Uma coletânea chamada Pioneiros Sertanejos. Olha aqui esse pessoalzinho, uma capa bem simples. Pioneiros Sertanejos. Pioneiros, são os primeiros. Gravadora Brasis, da Movieplay. Um selo dentro do selo. E a gente tem aqui Raul Torres e Florencio, que são pioneiros. Zé Carreiro e Carreirinho. Tonico e Tinoco, Zico e Zeca, Leôncio e Leonel. E assim por diante, tá? Interessante. Isso vai ficar na coletânea. Essa coletânea vai ficar na coleção. tô meio doido, hein, gente? Sábado à noite, com esse frio, saí debaixo das cobertas para gravar esse vídeo, tá? Que vai ficar longo mais uma vez. 2 volumes de um CD-ROM chamado Almanaque Placar do Futebol, volume 1 e volume 2, tá? Isso provavelmente deve ser da revista Placar, alguma coletânea de fotos ou matérias. Mas os PCs, os computadores hoje não rodam isso. Infelizmente é preciso ter um computador com uma configuração antiga, como o Windows XP, para fazer isso rodar. Mas aqui tem informação que vale ouro, hein? Se tiver as capas e as fotos da revista Placar. Almanaque Placar do Futebol. Tentando fazer esse vídeo não ficar enorme, tá? Uma coletânea chamada Stevie Wonder Love Songs 20 Classic Hits. Título explicativo, tá? 20 músicas conhecidas do famoso cantor norte-americano. Um CDzinho, volume 1, MPB no Jornal da Tarde, Chico Buarque. Olha aqui. Uma coleção que os assinantes e os compradores do Jornal da Tarde conseguiam adquirindo o jornal ou assinando o jornal. A Folha fez isso, o Jornal Agora fez isso, o Estadão, aqui o Jornal da Tarde e diversos outros jornais. Porque, como eu falei, lá da história do Só para Contrariar e os 3 milhões e 300 mil cópias vendidas, na década de 90, todo mundo queria comprar o CD, era o produto do momento, era mais ou menos barato, muita gente comprando, os jornais não poderiam ficar fora dessa. E o Jornal da Tarde montou uma coleção de cantores brasileiros. Aqui 2 CDs do Olodum, eu não sei porque está junto com esses outros. Olodum, a banda baiana, vai ficar na coleção. Nós temos Olodum Roma Negra e Olodum
O Movimento, tá? 2 álbuns de carreira que não são coletâneas dessa banda baiana que tem sua importância. Já indo para os 2 últimos da caixa, eu tenho aqui Ágape, musical Ágape do Padre Marcelo, um CD que você acha em tudo quanto é lugar, né? Não tem muito o que dizer, você sabe o que eu estou falando. Músicas religiosas do Aeróbico Padre, né? Cantor e dançarino Padre Marcelo, gente boa. E a última coletânea, Rock and Roll Greatest Hits, volume 3, da gravadora, não tem nome da gravadora, 25 músicas, não sei como eles espremeram tanta música aqui, mais do mesmo, é o Chuck Berry, é o Fats Domino, é o Buddy Holly, etc, etc. Isso é o que tinha na caixa, né? O vídeo já está longo. Eu encerro aqui mais uma vez pedindo para vocês curtirem se gostaram do vídeo, dê o like, isso ajuda o canal. Vamos tentar fazer esse canal crescer, mas se não crescer também está tudo bem. O objetivo era abrir as caixas, isso a gente está conseguindo fazer, tá? E qualquer coisa que eu falei de errado, escreva e me puxa a orelha aí para a gente corrigir, tá? Em breve um vídeo com outro tema, falando sobre outra coisa. Mais uma vez eu agradeço, fiquem com Deus.